Olá a todos e todas, especialmente as trabalhadoras do ramo financeiro. Esse é o nosso podcast especial sobre o Outubro Rosa, organizado pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro de Santa Catarina, a FETRAF-SC. Eu sou Silvia Medeiros e estou aqui com convidados especiais para a gente falar sobre esse assunto tão importante, que é a prevenção do câncer de mama. Estamos recebendo aqui o Dr. Marcelo. Pode se apresentar para a gente, doutor? Bom, Silvia, tudo bom? Pessoal de casa, então, meu nome é Marcelo Prade, eu sou mastologista, eu trabalho com câncer de mama há pelo menos uns 5 anos. Hoje eu trabalho no CEPOM, né, que é o Centro Oncológico aqui de Florianópolis, e também nas clínicas particulares onde eu atendo, que é na Clínica Soma e no Hospital da Unimed. Então, temos aqui um especialista e temos também uma sindicalista aí conhecida e a nossa secretária de Políticas Sociais e das Mulheres da FETRAF. Já te apresentei, mas se apresenta novamente, Simone. Bom, muita gente já me conhece, né, já circulo aí no movimento sindical há bastante tempo, e por ser trabalhadora do ramo financeiro, eu acho que esse é um tema muito relevante para a gente estar trazendo e estreando aqui esse podcast pela FETRAF, que tem ah, atuado nas questões das mulheres trabalhadoras do ramo financeiro, não só do ramo financeiro, né, acho que na política geral. Então acho que a gente traz aí, eu sou bancária há mais de 30 anos, já milito há mais de 10 e acredito que a gente está no caminho certo quando traz esse tema para o debate com as trabalhadoras, não só do ramo financeiro, mas para todas as mulheres, né, Silvia? A gente sabe o tamanho da importância do tema. Exatamente, Simone. E antes de a gente conversar aqui com os nossos convidados do estúdio, a gente vai ouvir um relato muito especial que foi feito especialmente aqui para o nosso podcast, que é da nossa companheira Janaína, que é bancária, né? E ela agora compõe também a direção dos sindicatos bancários de Videira, e que ela foi diagnosticada com câncer de mama e passou aí por todo o processo. Então, ela vai deixar um recado como que foi essa questão do câncer de mama na vida dela. Meu nome é Janaína Gonçalves Dias Lopes. Eu sou funcionária do Banco Itaú desde 2002, onde em 2020, por ali, eu fui cedida para trabalhar para o Sindicato dos Bancários aqui de Videira, e desde então eu trabalho para o Sindicato dos Bancários aqui da cidade de Videira. Meu processo de descoberta, né, do câncer foi interessante porque eu fazia um acompanhamento anual com o ginecologista, até por conta que eu tinha um histórico na família que a minha mãe, né, tinha tido câncer de mama, e no começo de 2023 eu fiz todos os exames que o médico tinha me pedido. E aí, quando eu entre o meio tempo ali que eu esperei para levar os resultados para ele, para consulta, eu sentia, quando eu deitava na cama, eu sentia que, ao virar de lado, assim, sentia um nódulo aqui no peito. Eu até pensei, porque como eu tenho prótese, né, eu pensei: "Ah, daqui a pouco é algum problema com a minha prótese e tal, mas eu vou comentar com o médico a hora que eu for na consulta". Aí quando eu cheguei na consulta, os meus exames deram todos normais, estava tudo certinho, inclusive não constava esse nódulo. Aí eu comentei com ele, falei: "Ó, doutor, meus exames eu já dei uma olhadinha, eu vi que tá tudo normal, tá tudo tranquilo, porém eu senti né, caroço, enfim, aqui no peito e eu não sei, de repente, sei lá, pode ser minha prótese, alguma coisa assim". Aí ele me examinou e ele falou assim: "Não, então vamos fazer o seguinte, tu vai repetir a ultrassom". Aí, em menos de um mês, eu fui lá no mesmo médico, repeti a ultrassom, aí ele até me questionou, ele falou assim: "Por que que você está aqui repetindo, se você acabou de fazer, né, a ultrassonografia?". Eu falei: "Olha, eu estou repetindo, porque não apareceu nada no meu exame, porém, eu senti que eu tenho alguma coisa aqui, eu tenho preocupação e tal, que possa ser minha prótese". Aí ele examinou melhor ali, e ele falou assim: "Não, é verdade, tem sim, mas isso daqui", ele disse: "Não se preocupa, porque não é a tua prótese, é um nódulozinho, mas ele tá tão, parecido com a tua glândula mamária, que não deu nem para eu perceber no primeiro exame, então com certeza é benigno, não é nada e tal, não é para você se preocupar". E ele laudou dessa forma, né, o meu exame, eu mandei até por WhatsApp para o meu médico, ele disse: "Não, beleza, tá tudo tranquilo, daqui 6 meses a gente repete". Aí nesse meio tempo, isso foi em janeiro, em março,
a gente descobriu a metástase do câncer de mama da minha mãe, que estava no pulmão, nos ossos e na cabeça. E eu comecei nesse tempo a acompanhar ela em Joaçaba, que é uma cidadezinha próxima, fazer quimioterapia, acompanhamento lá com o oncologista, né. E aí eu até lá quando você está nesse ambiente, você começa a ver muitos relatos, muitas histórias de inclusive de pessoas novas com a família tendo esse problema, e me piscou, né, disse: "Bah, será que não seria interessante fazer, já que a mãe teve e agora ainda está com metástase e tal, não seria interessante fazer um exame genético e tal?". E assim eu fiz. Aí na consulta ele, da mesma forma que o meu médico, olha o laudo, tá tudo certo, ali diz que é características normais, então ele disse: "Olha, pelo teu exame não precisa se preocupar", ele falou: "Mas claro, eu sei que você se preocupa um pouco por conta da mãe". Ele disse: "Então faz assim, a hora que você estiver mais tranquila", porque eu estava na correria com a mãe, né, "a hora que você estiver mais tranquila, que a tua mãe estiver bem, você faz uma ressonância". E aí fiz a ressonância bem de boa, sei que foi no Dia dos Pais que veio próximo ali do Dia dos Pais, eu recebi o laudo da minha ressonância, e aí eu até comentei com a minha mãe, eu falei assim: "Mãe, não gostei do resultado que veio aqui". Ali dizia que era recomendado fazer biópsia. E no dia da biópsia, assim, já caiu a ficha da gente, porque eu já havia feito uma biópsia há um tempo atrás da outra mama, da esquerda, e aí você já percebe a diferença, sabe, a diferença do médico ali no atendimento, ele começou a tirar e ele não parava mais, e eu sei que ali a gente já sentiu que a preocupação do médico já era outra, e ali eu já despenquei, né, eu já comecei a chorar e daí o médico perguntava: "Tá doendo?", eu falava: "Não, não tá doendo, tá doendo na alma". E a gente saiu de lá, assim, muito arrasado, sabe, eu e meu marido, porque a gente não tinha total certeza ainda, mas algo já dizia pra gente que havia alguma coisa errada. E aí eu recebi no dia 28 de agosto, a gente teve um jantar em comemoração ao Dia do Bancário, com os bancários aqui de Videira. No dia 29, no dia seguinte, eu recebi o diagnóstico. Eu lembro que eu estava sozinha e veio no meu e-mail, abri e lá dizia, né, carcinoma invasivo, aí a gente despenca, né, porque aí você tem certeza 100% e querendo ou não, assim, a hora que tu tem esse diagnóstico de câncer, já passa na tua cabeça, assim, pensamento de morte, sentença de morte, né, você começa a pensar em tudo, passar um filme na tua cabeça, tudo que você já viveu, aí você começa a lembrar das pessoas que mais, eh, que você gosta mais, da tua família, teus filhos, teu marido, teu pai, tua mãe, aí e eu já tinha uma experiência muito próxima da minha mãe de bastante luta, né, então, nossa, aí abre um buraco, assim, sabe, abre um buraco na tua frente, você se vê, assim, na beira de um precipício. É muito natural de todas as pessoas você achar assim, "Tá ali, mas não vai acontecer comigo". Pode acontecer com o vizinho, com a amiga, mas comigo não, tá muito longe essa realidade. E quando você vê que a realidade não é longe, ela tá bem próxima, ela tá acontecendo com você, é diferente, né. Então, eu me apeguei muito com Deus, eu orei muito nesse momento e eu disse: "Deus, se é para eu passar por isso, eu vou passar com a tua ajuda". Eu tive muito apoio da empresa, eu tive muito apoio dos colegas. Eu agradecia muito, muito, muito a Deus por eu não estar ainda na agência, trabalhando no dia a dia da agência, porque eu sabia que se eu tivesse, eu não ia conseguir conciliar. A gente sabe a loucura que é o atendimento nas agências e querendo ou não ali, né, por exemplo, você faz a quimioterapia, você não sabe como é que você fica depois, você passa tem uns períodos, dias ali que você passa muito mal, momentos, muitas das vezes até mais o teu emocional mesmo, né. É o momento mais desafiador para mim, mais difícil, eu não diria assim, eu não colocaria um momento só, tá, eu colocaria
alguns momentos que foi o primeiro de você ter o diagnóstico, você ter 100%, né, do teu diagnóstico, é o momento que eu tive que perder os meus cabelos. Eu tinha o cabelo até a cintura praticamente, a vida inteira sempre tive cabelo, nunca tive cabelo curto, meu cabelo era o meu ponto alto, digamos. Então, assim, você passar a mão e, sabe, na roupa, no sofá, você não tem um momento que você não consegue mais e você precisa, raspar mesmo, tirar tudo, ficar carequinha, aí você não se identifica mais. É muito complicado esse momento. E o momento da cirurgia, porque primeiro que é muito difícil você escolher o tratamento ali, qual a cirurgia que você vai fazer, se você vai fazer quadrante, se você vai tirar tudo, se você vai, sabe, esse é um momento bem difícil e o momento também que você fica naquela expectativa, porque a hora que é feita a cirurgia, que eles tiram e mandam para análise de novo, é como se fosse mais uma biópsia feito, é que vai dizer para você se não tinha mais nada da doença ou se ainda tinha. Então é um momento bem crucial e muito importante esse retorno que a gente tem. Graças a Deus, eu tive resposta 100% do meu tratamento, é o melhor diagnóstico que você pode ter, então isso, me dá 95% de chance de cura total. É quando eles avaliaram ali o material que foi retirado na cirurgia e não restava mais nada da doença. Olha, o que eu diria para as mulheres hoje é: se cuidem, se priorizem, porque o que que acontece? A mulher, normalmente, ela tem aquela coisa de que eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que cuidar da mãe, do pai. É o instinto maternal que a gente tem de cuidar das pessoas, né? De estar sempre ali para todos. E a gente acaba, às vezes, muitas das vezes, deixando a gente de lado, esquecendo da gente, não se priorizando. Então, eu diria assim: olha, faz exames de rotina, não é só quando a gente sente alguma coisa. Você tem que fazer pelo menos uma vez por ano, faz os exames mais pedidos que a gente tem, que acaba sendo a ultrassom. Agora eu sei que baixou a idade também para se fazer a mamografia, é muito importante e, de alguma forma, a gente conhece o nosso organismo, o nosso corpo melhor do que o médico, melhor do que ninguém. Eu acho que a prevenção é o melhor diagnóstico. É o que eu posso deixar de conselho para todas as mulheres. Se amem, se cuidem, para que depois vocês possam estar bem para cuidar do próximo. E, antes de tudo, tenham fé em Deus, creiam em Deus. Para quem está passando por esse processo, se entregue para Deus, ore, busque ter assim muita fé, muita entrega, porque a gente sozinho, a carga é muito pesada, mas quando você tem uma fé que transcende, sabe, o nosso entendimento, eh, você vai ver que, assim, Deus realmente, como foi no meu caso, Deus foi à frente, foi abrindo as portas, me direcionando para o melhor tratamento e eu tive o melhor resultado, né. Então, eu até gostaria de deixar aqui um versículo da Bíblia que eu guardo com muito carinho para mim, que eu gosto muito, que ele fala: ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza e nele confiarei. Então eu acho que é quando você entrega para Deus, quando você tem Deus contigo, tudo fica mais fácil. Obrigada, Janaína, por você ter dividido com a gente esse relato tão importante, você ter falado como que foi essa questão do enfrentamento da doença e ter deixado esse exemplo aí pra gente. Mas então vamos aqui à nossa conversa e vamos começar aqui com o nosso doutor, né. Para começar, eu vou fazer uma pergunta bem direta. Sim. Em poucas palavras, por que o Outubro Rosa é tão crucial? Então, quando a gente fala sobre o Outubro Rosa, a gente fala sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A gente sabe que o câncer de mama hoje, para as mulheres, ele é o segundo câncer mais frequente.
E a gente, infelizmente, ainda tem muito diagnóstico em fases avançadas. E o Outubro Rosa está aí para quê? Para que a gente consiga conscientizar as mulheres, passar a informação de fazer a mamografia de forma regular, para que a gente consiga, se não impedir o aparecimento do câncer, conseguir fazer o diagnóstico dele em fases mais iniciais. E quanto mais inicial é o diagnóstico, menos agressivos são os tratamentos que precisam ser feitos e maiores as chances de cura em relação à doença. E Simone, a Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, por que a federação tem tomado essa frente de trazer esse debate para as trabalhadoras bancárias? Não só pela vivência familiar, as experiências, eu acho que todas as mulheres conhecem, conheceram ou vão conhecer alguém que em algum momento foi acometido, teve o diagnóstico. Então, como o doutor já deixou bem claro, o que que a gente quer? Atuar na prevenção, porque se a gente consegue, a tempo hábil, ter o diagnóstico, começar um processo de tratamento cedo, com certeza a gente vai aumentar muito as chances dessa pessoa poder fazer o tratamento a tempo e vencer essa etapa, né. E como bancária, eu já tive companheiras de trabalho que foram acometidas, tenho pessoas da família que foram acometidas, a gente teve o caso da Janaína, né, que é um exemplo que é fenomenal a força dessa trabalhadora, dessa companheira da gente. Inclusive foi a Janaína que startou a nossa primeira campanha do Outubro Rosa, que a gente fez junto com a Associação de Voluntários do CEPOM, né. Foi feito todo um trabalho com na época a gente tinha 9 sindicatos da federação, hoje somos 10 e a gente continua todos os anos trazendo esse tema, porque é de total relevância, a gente precisa estar atento. Nós, bancárias, somos uma categoria privilegiada, porque nós temos um plano de saúde em todos os segmentos do setor bancário, a nossa CCT garante, o tratamento através dos planos de saúde, né, quem tem plano de saúde fez adesão aos planos, a gente tem a questão da assessoria dos sindicatos com secretarias de saúde, a gente assinou a cláusula da CCT, onde os bancos garantem que durante o período de afastamento, haja a recomposição dos salários, no período de afastamento, que a cesta alimentação permaneça por 6 meses. Enfim, a gente continua na luta para que esse período de afastamento, para que esse processo de tratamento, né, se tiver que ser feito, seja feito de forma digna. Então a federação, ela não pode se ausentar no Outubro Rosa de levantar essa bandeira do autoexame, de buscar o tratamento de forma de buscar o diagnóstico, de buscar a investigação, né, que está disponível hoje. A ciência evoluiu e a gente tem essa possibilidade. Então a federação, ela se sente sim com responsabilidade nessa questão dessa data que é tão importante, que é o Outubro Rosa para as mulheres, que já são 50% da categoria bancária. Que importante. Através do relato aí que a gente teve da Janaína, ele reverberou em força, em luta e ação, né, trazendo esse debate para mais trabalhadoras bancárias. Agora uma pergunta direta, ela falou sobre essa questão da prevenção, né, a mamografia hoje é a principal forma de prevenir, de diagnosticar, como que funciona? Então, quando a gente fala da mamografia, tem muita questão de, vai prevenir. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a mamografia, ela não vai prevenir o aparecimento do câncer. A mamografia, ela vai fazer com que a gente consiga fazer um diagnóstico mais precoce. Quando a gente fala na mulher dela fazer o autoexame, é muito importante porque ela precisa conhecer o seu corpo, não só da mama, mas seu corpo por inteiro, até para conseguir entender que tem algumas alterações que elas vão acontecer até de forma cíclica, por exemplo, uma dor na mama, um desconforto, algumas mulheres têm isso, mas elas já sabem, por exemplo, pouco antes de eu menstruar, minha mama fica um pouco mais sensível, é um pouco mais, inchada, então isso é um padrão. O principal do autoexame é ela entender como é que o corpo dela funciona para perceber que, olha, tem alguma
coisa alterada. Eu sinto uma dor na mama, mas essa dor é diferente. Então, por isso, eu vou lá e vou procurar um médico, procurar uma assistência para investigar. Mas o autoexame, ele não substitui a mamografia. Por quê? Quando a gente faz a mamografia, o ideal é que a gente faça o diagnóstico de lesões que ainda não viraram nódulos, né? Que ainda não conseguem ser palpados. Por quê? Porque essas lesões, elas vão estar numa fase bem inicial. A partir do momento que a mulher ela já começa a palpar um nódulo, pode ser que essa doença já esteja um pouco mais avançada. Então, assim, repetindo, né, é fundamental ela fazer o autoexame para se conhecer, mas manter o rastreamento e o acompanhamento com a mamografia de forma anual. A gente sempre recomenda que toda mulher, a partir dos 40 anos, mesmo sem estar sentindo nenhuma alteração da mama, ela faça mamografia de forma anual. Óbvio, se ela sentiu alguma alteração, percebeu mesmo antes, procure o médico, que daí a gente vai avaliar e ver qual que é o melhor exame para a gente começar daí sim a investigação, que é outro aspecto. E teve uma mudança recente, né, sobre esse período de fazer a mamografia, né. Como pode contar pra gente o que que foi alterado agora? Então, o Ministério da Saúde mudou agora no dia 23 de setembro a idade inicial para fazer o rastreamento, que é aquela mamografia onde a mulher não tem nenhum sintoma. Antes, a mamografia era feita a partir dos 50 anos, de forma bianual até 69 anos. Agora foi feita essa mudança, onde a mamografia começa a ser feita a partir dos 40 anos, né, conforme a demanda da paciente. A mulher vai lá, o posto de saúde pede para fazer o seu exame, e esse exame não só foi ampliado para mais cedo, ou seja, né, de 50 para 40 anos, como também, ao invés de terminar aos 69, a gente tem a ampliação até os 74,11 meses, né, então Sim. praticamente até os 75 anos. Ah, sim. E isso é importante, né, Simone, porque houve uma ampliação, mas em contrapartida o Estado precisa garantir também o acesso dessas mulheres a esses exames, né. Sim, hoje o SUS ele tem uma grande cobertura na questão do tratamento, né? Agora basta saber se a gente vai conseguir demandar, né? E haja essa estrutura desde o início da fase inicial, lá quando a gente vai no posto de saúde procurar o primeiro médico, né, que vai apresentar para nós o tipo de tratamento, o tipo de rastreamento e até a gente conseguir chegar a um hospital, né, que tenha um suporte, que possa fazer a mamografia, em caso de necessidade de uma tomografia, enfim, todo o andamento do tratamento. Eu tenho 55 anos de idade, Silvia. Aos 25, através do toque, eu consegui descobrir o primeiro nódulo e foi retirado. Aos meus 25 anos de idade, de lá para cá, eu já retirei 5. Eu venho nesse processo sempre de cuidado, de prevenção, de buscar o tratamento, fazer o rastreamento e conseguir chegar aqui saudável. Hoje não tive nenhum acometimento, né, um diagnóstico positivo. Então acho que tudo isso é relevante, poder se antecipar e se está disponível, como eu falei que a categoria bancária, as mulheres têm essa questão de ter o plano de saúde, de ter acesso a uma clínica particular, de poder fazer o seu exame, eu acho que é fundamental atuar na prevenção. É assim que a gente vai conseguir evitar um diagnóstico que seja, né, num tempo que vá trazer um tratamento mais doloroso. E nós, dos sindicatos, os sindicatos da federação, todos têm secretaria de saúde. A gente, de alguma forma, sempre vai buscar acolher, vai buscar orientar e buscar lutar e trazer mais direitos para a nossa convenção coletiva, se for o caso, na necessidade de um afastamento, de um tratamento mais longo. Enfim, é juntando esse coletivo que a gente consegue fazer a mudança, né. E até como você tinha comentado, e até para fazer acrescentar na minha fala, é que essa mudança ela ocorreu pelo Ministério da Saúde para o SUS, mas a Sociedade Brasileira de Mastologia, de Radiologia, a FEBRASDO, que é de ginecologia, a gente já preconizava isso há muito tempo, que a mamografia seja feita de forma anual a partir dos 40 anos, né? Então isso já era uma prática que a gente já
conduz o nosso ambulatório. Então agora isso foi ampliado também pelo Ministério da Saúde para o Por SUS. que era 50 anos e bianual? Então, quando, né, foi feito esse planejamento, a gente tem que pensar, assim, em questões Brasil, né, Hum. e foi feito um estudo com avaliação de outros países, pegando como base, onde a maior incidência do câncer de mama ocorria a partir de 50 anos. Mas, e também a questão do custo efetivo, né, a gente sabe que para se conseguir fazer um diagnóstico, a gente precisa fazer milhares de mamografias para fazer um diagnóstico. Mas o que que acontece? No Brasil, a gente tem uma população muito, diferente dos outros países, né, seja pela questão da miscigenação, questões, culturais. Então, no Brasil, o diagnóstico médio do câncer de mama, ele é feito em torno de 53 anos. E o que que acontece? Entre 40 e 50 anos, a gente tem cerca de todos os casos de câncer de mama, cerca de 23 a 25% dos casos de câncer ocorrendo entre 40 e 50 anos. E se a gente for pegar aqueles casos, né, que é onde ficam, chama mais nossa atenção, que são daquelas mulheres super jovens que têm câncer com menos de 40 anos, soma mais ou menos uns 15%. Então, assim, a gente vai ter de 35 a quase 40% dos casos de câncer de mama ocorrendo numa faixa etária abaixo do que o Ministério da Saúde preconiza, né. Então, tudo isso faz com que a gente tenha essa necessidade de adiantar a idade para fazer o rastreio do câncer de mama. Você falou agora em Brasil que ele é, enfim, muito diverso. Existe alguma predominância de câncer em alguma região do país ou até aqui do estado? Ela está ligada com alguma questão do Regional. da regional ou não? Né. O que que acontece? A gente vai ter, os números muito melhor contabilizados em capitais, onde são mais tem uma população maior, né, então até algo que perguntam: "Tá, porque está crescendo o número de casos de câncer, em Florianópolis, na grande Florianópolis". Mas, assim, a gente tem que avaliar que também está crescendo a população. Então, a população daqui está crescendo, a gente tem feito diagnósticos muito mais precoces, e isso faz com que, quando a gente vai comparar regiões, não só no estado, mas no Brasil, regiões que vão ter mais acesso, seja a exames de mamografia, né, de rastreio, como exames diagnósticos, eles vão ter um índice maior a porcentagem, incidência maior. Então isso vai variar e varia sim, a gente sabe que tem essa discrepância entre vários locais do Brasil. E as pessoas que têm histórico familiar, ela tem mais uma predisposição a mais de ter câncer de mama? Sim, quando a gente fala muito em câncer de mama, né, sempre vem aquelas perguntas: "Ah, o que que eu posso fazer para evitar? O que que eu não posso?". Então, assim, quando a gente fala em câncer de mama, a gente tem 2 tipos de fatores de risco, né, eu gosto de separar eles em 2 tipos, que são aqueles que gente consegue mudar, então a gente consegue ter alguma ação sobre eles, e aqueles que a gente não consegue mudar. O que a gente não consegue mudar é ser mulher, porque a gente sabe que o câncer de mama ocorre em homens também, é raro, mas ocorre, então ser mulher vai fazer com que você tenha mais chance. A idade, tanto da primeira menstruação quanto da menopausa, ela vai interferir, a gente não consegue, agir sobre isso. Questões familiares, né, então, por exemplo, quem tem uma histórico familiar, a gente sabe que, vai ter um risco maior, né, de desenvolver um câncer de mama, lembrando que a grande maioria dos cânceres de mama, eles não são, relacionados à mutação genética, eles são, a gente chama de esporádicos, ou seja, não tem um gene, algo que está dizendo: "Ah, você Hum. vai ter o câncer". Tem esse gene, mas é muito pouca a parcela das mulheres e também a idade. A gente sabe que quanto mais, tempo, né, quanto mais, maior a idade da mulher, maior o risco dela ter câncer, né, porque hoje, se a gente for pensar, todo dia está se formando um câncer no corpo de cada um, mas o nosso organismo vai lá e combate, vê essa célula que está alterada e elimina ela. Com o passar do tempo, tem mais chance do nosso corpo acabar deixando passar alguma célula. Então, esses são os fatores que a gente não consegue mudar. Fatores que a gente consegue mudar, então a gente consegue agir em cima, seriam principalmente a questão da atividade física, Hum. a alimentação, uma alimentação mais saudável, não só para melhorar a questão da saúde no geral, mas também diminuir a chance de desenvolver um câncer de mama.
A gente sabe, né, isso é uma coisa que é algo que eu sempre converso com os pacientes, até que é muito delicado, né? Hoje a gente vê um um perfil muito diferente da nossa população, por exemplo, da mulher deixando para, né, caso deseje engravidar, engravidando mais Bastante. tarde, tendo um número menor de filhos, e a gente, né, devido a N fatores, né, não conseguir, ou questão de trabalho, né, Sim, sim. ela não conseguir amamentar. E eu sempre gosto de ressaltar muito isso, porque parece que a gente está colocando uma culpa nela, ainda mais que Sim, uma sim, pessoa acha, sim. ah, porque eu deveria. Não, gente, é o que você conseguiu fazer naquele momento. Então a gente sabe que ter filhos, né, ela vai ser, de certa forma, um fator protetor. Amamentar, quanto mais tempo amamentar, melhor, porque assim, o que acontece? Quanto mais a mulher, no momento que a mulher está amamentando, é o momento que a glândula mamária está mais desenvolvida. E quanto mais desenvolvida, menos células iniciais tem ali. Que Então ela interessante. está, de certa forma, protegida por essa razão. Então, a questão do uso de anticoncepcionais também, a gente sabe que a gente não consegue, pelo Ministério, ponderar o quanto isso interfere, mas a gente sabe que tem um potencial do uso do anticoncepcional, mas isso tudo, de novo, a gente não pode colocar a culpa nisso. Exato. É um fator que vai se somar a outros fatores. É bem interessante tu falar da amamentação para uma mulher que está amamentando, e além de então de ser todo um processo tão, positivo para a criança, né, positivo também para a saúde da mulher. É, isso é Exato. interessante, né. Quem dera se todas as mulheres tivessem a possibilidade de amamentar, ter acesso, né, inclusive nos locais de trabalho, muitas param por causa dessa pressão, por não ter, né, uma logística que garanta, né, essa amamentação. Mas seguindo aqui, além do exame médico, o que a gente pode fazer no dia a dia é essa receitinha sempre, que é Uhum. alimentação cada vez mais saudável, exercício físico e esses pontos que tu E é destacasse, né. engraçado, que assim, eu ainda vejo muito, principalmente assim, não só nos exames, nas consultas, né, de prevenção, mas também de acompanhamento. A gente fala: "Não, então, o que ajuda", e tem isso, assim, tem estudo científico mostrando impacto na diminuição do risco do câncer de mama pela atividade física. É, Vamos lá, vamos fazer academia ou atividade, né, uma pode musculação, qualquer atividade. qualquer Pilates, está atividade. se mexendo ali já. Exato, a gente sempre fala que são os 3 pilares, né, que seriam atividades principalmente de força, né, Hum, para ajudar na questão da resistência, atividades, mais aeróbicas, né, que ajudam também na parte cardiovascular, e alongamentos, tudo até pela questão da mobilidade. uhum. Mas é engraçado, para muitos pacientes, eu falo assim: "Não, olha só, vamos fazer o seguinte, você tem 2 opções, tem um remédio para você tomar para pressão ali, e tem a atividade Atividade física. física". Qual é o nome do remédio? Exato. Qual que é o tempo do remédio? Atividade física, não era edição, tá? O fator longevidade tem interferência hoje nos números de acometimento de mulheres de câncer de mama? Sim, ele tem, porque a gente percebe, né, na população, não só do Brasil, mas do mundo, a gente está vivendo mais e cada vez mais vivendo com qualidade. Então, antes era muito raro em casa, uma mulher de 90 anos. Hoje já tá, minha tia, tem uma tia, uma avó que tem 90 anos, não chega a chocar. Agora a gente está se chocando com aquelas mulheres que estão acima de 100. E, como eu falei, todos os dias se forma um câncer no nosso corpo e a gente vai combater ele. Quanto mais a gente, né, viver e tiver esses fatores, não só intrínsecos como extrínsecos, que possam fazer com que apareça um câncer, maiores vão ser os riscos, né? Tanto que foi por isso que o Ministério da Saúde ele ampliou a idade para fazer a mamografia, que antes era até os 70, agora aumentou para 75 anos. Então, sim, tem, né, assim, impacto, mas também a gente tem que avaliar até para a qualidade de vida, né? Porque, claro, queremos viver mais, mas vamos viver melhor, né? Que essas outras questões como atividade física, controle da alimentação, né, elas sejam incorporadas para que a gente, mesmo vivendo mais, consiga compensar de certa forma, os riscos de desenvolvimento de alguma neoplasia. Geralmente, quando se busca o rastreamento, o acompanhamento anual, né, dessa gama de exames que a gente faz, os médicos costumam
conciliar a mamografia e o ultrassom, Uhum. porque há casos em que questões aparecem na mamografia, Uhum. algumas imagens, né, alterações aparecem na mamografia e não aparecem no ultrassom e vice-versa. E hoje, a maioria das mulheres, eu também acho, sou dessa opinião, que eu acho aquele exame, eu detesto, é extremamente Qual exame? A mamografia? mamografia, Ah, é? é extremamente desconfortável, Uhum. né? Então, assim, a gente sempre acha, ah, será que algum dia vão inventar algo que não faça a gente sofrer aqueles segundinhos que a gente já vai com uma certa tensão, né. E existe também outros diagnósticos que também são encontrados, né, através do rastreamento da eu tive eu passei por esse processo, Hum. né, de um rastreamento, hoje já existe até a mamografia magnificada, que ele amplia mais a imagem, onde se possa rastrear com mais, clareza, né. Então tudo isso traz sempre algo melhor para a gente no quesito de realmente prevenir, né, mas a questão é que muitas mulheres não fazem a mamografia, às vezes por medo, então tem que desmistificar. É desconfortável? É, mas nada que seja tão agressivo a ponto de: "Ah, eu não vou fazer porque dizem que dói". Não, mamografia é fundamental. Quando se trata de prevenir, de fazer todo o rastreamento, tudo certinho para combater o câncer de mama, para prevenir, é fundamental, né. É, exato, né, a gente sempre fala que, assim, exame de rastreamento é a mamografia, né, porque, como eu falei, a ideia é a gente fazer um diagnóstico antes que ele vire um nódulo. O ultrassom, ele vai ter a capacidade de identificar nódulos, até fazer a diferença entre um nódulo e cisto. Eh, Quando a gente fala, no rastreamento, que é a mamografia, a gente sabe que ela não é um exame que vai fazer o diagnóstico de todos os cânceres. Até porque quando a gente fala em câncer de mama, não é assim, uma doença, é uma família de doenças, as formas de se apresentar são muito distintas entre si, e quando a gente isso que é importante ter, fazer os exames e fazer esse acompanhamento com um profissional. Por quê? Porque às vezes eu vou olhar, tem mulheres que têm mamas muito densas, ou seja, a mama geralmente ela é formada por glândula e gordura, e a parte glandular predomina na mama dela. Isso é comum em mulheres mais jovens, mas tem algumas mulheres que mesmo depois da menopausa elas apresentam isso. Então a mamografia para identificar o nódulo, ela não vai ser tão boa. Quando a gente vê que é uma paciente que tem uma mama densa, a gente precisa complementar esse exame com um ultrassom, né, eventualmente com uma ressonância ou algum outro exame. E esse é um detalhe que você comentou, e realmente a mamografia é um exame que, obviamente, não é o exame mais confortável do mundo, ele é um exame que além da própria, ansiedade que o impacto de realizar ele já causa, é um exame que ele vai comprimir a mama, tem algumas mulheres que têm uma sensibilidade maior, mas é um exame, eu sempre falo para os pacientes, é um exame não que assim, dura no máximo alguns segundos, eu sempre oriento elas algumas estratégias, né, até para vamos tentar deixar um pouco mais, menos desconfortável o exame, quando por exemplo, mulheres que estão menstruando, eu sempre oriento: vai fazer a mamografia, se a gente pode ainda escolher a data, mais ou menos 4, 5 dias depois que parou de menstruar, porque a mama vai estar menos inchada. Você já sabe o que você tem um desconforto durante o exame, toma um analgésico uma meia horinha antes de fazer o exame, pra ajudar ao exame ser menos desconfortável, porque Mulheres que estão amamentando podem fazer? mamografia É. eles estão aumentando quando a gente tem uma suspeita, sim, a gente sabe que vão ter algumas alterações, porque obviamente a mama vai estar com uma vascularização aumentada, a densidade dela vai estar modificada, pode aparecer algumas alterações que são decorrentes da própria alimentação, da amamentação, que podem dar um falso positivo, se a Hã. gente olhar e tem uma coisa estranha. A gente vai acompanhando, idealmente, se puder fazer depois, melhor. Mas não se for necessário, por exemplo, a gente tem alguma dúvida ou está numa investigação, a gente pode fazer mamografia, mas nesses casos sim, a gente complementa com um ultrassom, dependendo do grau de suspeita, até a gente faz uma ressonância, que é seguro, mesmo para quem está amamentando, é seguro para o bebê, tá? Então, ah, dá para fazer, mas a gente acaba individualizando bem esses casos. E as mulheres que não fazem com medo do resultado, o que diz para elas?
Eu tenho uma frase que uma vez, eu esqueci de um Hã. professor meu na faculdade, né? Eu fiz faculdade lá no Rio Grande do Sul, daí eles tinham uns ditados assim, né? Um pouquinho mais diretos, de gerações anteriores. Que ele falava assim: tu não quer achar doença? Não te preocupa, ela vai te achar. Ó, sim. Aí a gente ficava assim, mas, chefe, você vai falar assim, claro, porque infelizmente é verdade. O ideal é que a gente tenha, eu sempre falo, a gente tenha poder sobre o nosso corpo. Se é para fazer um diagnóstico, vai ser no momento que eu vou fazer, não no momento que o câncer decidiu que vai dar algum sintoma ou que ele vai ser avançado. Porque, infelizmente, se a gente não descobrir no início, a gente não vai conseguir tratar no início e a tendência dele é crescer, né? Eu tô com medo, né? Esse ano até teve uma situação bem eh, difícil, assim, que Uhum. era uma paciente que a gente sabe que o medo ele paralisa muitas pessoas, mesmo nos causa bloqueios, mas para mim, como médico, como neurologista, ah, foi a primeira vez que eu vi um caso tão avançado que, assim, ó, medo da paciente de ter um diagnóstico, mesmo ela vendo, fez com que ela acabasse fazendo um diagnóstico muito tardio. Era uma paciente que ela era uma paciente super jovem, né, tem os casos que marcam a gente, sabe. Sim. Ela tinha 44 anos, ela tinha condição social e, econômica boa, Uhum. e ela tinha uma lesão na mama que ela simplesmente ela não Ignorou. acompanhou, não acompanhou, e eu não conhecia ela, me ligaram do hospital: "Marcelo, eu preciso que tu venha aqui". Nisso eu lembro que eu ainda estava no Baía Sul, foi no meu último dia de férias, e eu cheguei ali, era uma lesão que acometia toda a mama, uma lesão que a paciente estava internada até pela questão de, né, hã, Eu prazer, Dor. desconforto, dor, e ela não tinha um diagnóstico. Então, assim, foi um trabalho bem difícil, assim, tanto meu, né, com toda a equipe, que é sempre importante falar, a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, eh e assim, ir quebrando aos pouquinhos todas as barreiras para, né, acolher a paciente, trazer ela para o nosso lado, fazer o diagnóstico e começar o tratamento. E a cura hoje é real, quanto mais cedo diagnosticar, mais possibilidade de cura, é isso? Isso, quando a gente fala assim, e até ao principal objetivo do Outubro Rosa é a gente fazer o diagnóstico em fases bem iniciais. Quando a gente fala numa fase inicial, que, por exemplo, ainda não teve acometimento, não virou nódulo, ou é um nódulo ainda muito pequeno, a gente consegue falar em mais de 95% de chance de cura para essas pacientes, né. De novo, é um processo que ele é multidisciplinar, não é, infelizmente não vai ter só um remédio, não vai ser só um médico que vai acompanhar, mas sim, quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, mais cedo a gente mais a gente consegue falar sobre câncer de mama. E a religiosidade afeta em algum momento, assim, as mulheres pela procura de tratamento? Tem algum reflexo, não? Sim, sim, eu falo que a religiosidade, a espiritualidade, ela é algo muito importante, porque quando a gente está falando aqui, né, porque o câncer, né, não, a gente nem está tratando um câncer, não, não trata uma doença, trata uma pessoa. Isso é uma coisa completamente diferente. E a gente sabe que, tanto a espiritualidade, a religiosidade, é algo que faz parte, pode dar força para mulher, para conseguir enfrentar um processo que eu converso com elas e falo, assim, que é que nem o tempo de Floripa, sabe, o tratamento. Hoje ontem, na verdade, acordou um dia lindo, maravilhoso, eu olhei assim, 7 da manhã, nossa senhora, que vontade de ir pra praia. Eu voltei Frio, pra casa de casaco. frio, Então, assim, frio, chuva Normal. depois. normal, exato, um abafado. Sim. E é o que eu falo para elas, é que nem sabe, vai ter momentos que você vai estar num dia lindo, maravilhoso, vai dar tudo certo, tudo bem, mas não vão ser para sempre.
Uhum. Vai ter momentos que é dia de frio, de chuva, a gente pensa assim: "Nossa, não vou conseguir", mas esses também não vão durar para sempre. E para ajudar nessas altos e baixos, a gente precisa não só da família, da religiosidade, da espiritualidade, né, isso para dar uma força a mais pra gente. É sempre importante, né, que isso ocorra. Claro, a gente eu não sou contra nenhum tipo de outra medida que vai fazer, mas sem, né, quero fazer alguns tratamentos alternativos, curas espirituais, eu incentivo elas a fazer, mas não deixando de realizar o tratamento que hoje a gente consegue ter já preconizado, assim, nos estudos, do tratamento de câncer. Então, pode ser um tratamento complementar, sim. Fazendo um gancho com a fala da Janaína, qual a importância desse acompanhamento também psicossocial, né, desse suporte no ambiente de trabalho para uma mulher que está diagnosticada com câncer de mama? É muito delicado, né, até porque, né, como você mesmo já teve essa experiência de ter colegas, ter Sim, amigas que têm um diagnóstico, é é muito assim, eu sempre falo, é muito sentir como é que a pessoa está. Tem pessoas que precisam conversar sobre aquilo, elas querem que venha alguém e pergunte como elas estão, né, que tem esse suporte, tem gente que prefere: "Não, olha, nesse momento eu quero absorver essa informação", eu acho que a gente tem que sempre se colocar à disposição, dizer assim, não ser invasivo, né, então, ai, como é toda hora: "Ai, coitadinha, ela tá com câncer, não deixa ela fazer isso". Eu vejo muito nas famílias também, no Sim, trabalho: "Ah, não, porque ela não po". Não, gente, ela não está assim, ela tem uma doença, mas ela não está morta, vamos lá, sim. é o contrário disso, a gente está lutando pela vida. Então, conversar com elas, com as mulheres, ser bem receptivo, se mostrar disposto a ouvir mais do que às vezes tentar dar um conselho, eh, mas às vezes a gente, né, acaba tentando ajudar e às vezes eu falo para as minhas pacientes: "Gente, olha só, vai ter muita gente que quer eles têm um maior bom coração ali querendo te ajudar, mas às vezes eles falam uma coisa que não pega também. Ignora, eles estão fazendo isso por amor. Eles querem é o jeito que eles conseguem, né, que a gente consegue, até se a gente vai ver algum familiar nosso que não tá bem, a gente tentar dar um conselho e conversar é o jeito que diante de uma coisa que a gente não consegue fazer nada, é o mínimo que a gente pode tentar fazer. Então, o principal é isso. E aí, Simone, eu queria que tu falasse um pouco da história dessa nossa camiseta. essa camiseta, ela foi construída através da federação, com os 9 sindicatos à época, né, hoje a gente tem mais um sindicato, que é São Bento Sul, que compõe a federação, e a gente construiu num processo de trazer a mensagem do voluntariado também, Hum, que é o acolhimento, que o CEPOM, ali a avó que está do ladinho. E quando a gente vai lá, a gente vê que as pessoas não só precisam da questão estrutural, mas também desse do social, do acolhimento humano, da humanização mesmo, sabe. Porque hoje a nossa categoria, por exemplo, ela é uma categoria que, para se entrar, já é um perfil para mulher, ela tem que ser bonita, ela tem que estar, sabe, nas bancárias, né, as tem todo um bancárias, estereótipo, tem o né. estereótipo da beleza, que é usado sempre na questão da meta, como que o banco estrutura para conquistar essa meta, para lucrar tanto, né. A gente sabe que as mulheres estão na linha de frente, se você entra hoje num banco privado, você vai ver mulheres que mais parecem modelos. Então tudo isso também influencia no momento em que, de repente, algo no corpo muda, né. Isso tem impacto e a gente sabe disso, mas isso não pode ser o fator que vai predominar a vida delas. A gente tem que pensar que é um momento de parar a questão: "Eu vou dar lucro para o banco ou eu vou pensar em mim e eu vou me cuidar", sabe. Se colocar em primeiro lugar. Começa por uma questão também de uma escolha. A gente sabe que o ramo financeiro lucra muito, os bancários têm um processo de trabalho exaustivo, de pressão, e a gente às vezes não consegue realmente trazer para a realidade desses bancários que eles são pessoas que precisam pensar numa qualidade de vida, que existe vida depois do banco.
né? E a gente sabe que o Mas mínimo que a gente consegue fazer, às vezes, é fazer eles lembrarem que existe um processo, né, de cura nesse contexto todo. E o Outubro Rosa está aí para trazer, para levantar essa bandeira para as mulheres, para a gente pensar, vamos, tá na hora de eu parar, de eu ir ver o meu médico, de eu buscar saber como é que está a minha saúde física, minha saúde mental, enfim. Eu acho que a federação, ela acertou muito quando ela fez a campanha. O ano passado a gente também presenteou as bancárias com um copo, simbolizando também a questão do Outubro Rosa, os homens da questão do Novembro Azul, que a gente vai estar trabalhando mês que vem. Então eu acho que tudo isso é válido. Somos uma federação. Quase é mais que uma família, porque a gente está num coletivo. E toda luta, tudo que se constrói, todo o benefício que vem para uma sociedade, ela não é uma questão isolada, ela vem de um coletivo. A gente se organiza entre sindicatos, dentro de uma federação, dentro de uma confederação nacional. A gente conquistou direitos para as mulheres no quesito de lutar contra a violência, né? Contra a violência de gênero, contra a violência no local de trabalho, o assédio moral, o assédio sexual, hoje está clausulado na nossa convenção coletiva de trabalho. Isso é uma conquista. Então, a federação, ela traz esse contexto todo do Outubro Rosa de uma forma muito solidária, de fazer com que essas bancárias, você bancária, que passa a maior parte do tempo no banco, gerando um lucro imenso para esses banqueiros, você tem que pensar em você também. Tem que parar um pouquinho e dizer: "Esse é meu mês, eu vou procurar um mastologista, eu vou procurar meu ginecologista, eu vou procurar um psicólogo, eu vou fazer", e pensar que o sindicato está ali para te ajudar. Sabe? Procura o seu sindicato, tem a secretaria de saúde, a gente está lá de portas abertas esperando vocês. Estamos aí com esse recado da Simone, a gente vai chegando ao final do nosso programa, né, aí que passou rápido, mas muito produtivo e com certeza vai contribuir aí para que as mulheres, né, vá fazer essa procura por não somente pelo autoexame, mamografia, a conversa com a outra colega, se priorizar também nesse processo de busca de diagnóstico. Eu gostaria de umas considerações finais de vocês aí, os recados que vocês possam deixar para quem está nos assistindo. então, mais do que tudo, a gente tem que lembrar que a prevenção, ela não pode acontecer só no outubro. O Outubro Rosa, ele tá aí para a gente ter esse marco, mas, mais cuidar, se priorizar, isso precisa ser feito o ano inteiro. Entender que, às vezes, um exame que pode ser um pouco desconfortável, ele vai ter um ganho, imenso, né, na sua vida, na sua qualidade de vida. Também sempre falar que não adianta fazer o exame e deixar ele em casa. Ou, fiz o exame, depois eu levo. Não, faz o exame, traz para a gente avaliar, até para ver se foi um exame de boa qualidade, se foi um exame que a gente tem alguma alteração que precisa investigar melhor, e entender que a nossa saúde, a nossa vida, ela é primordial. A gente só tem uma e a gente precisa cuidar bem dela, cuidar bem do nosso corpo, que é o que vai fazer com que a gente viva mais, e não só viver mais, mas viver melhor. E aí, Simone, o que deixamos de recado para as nossas Olha, companheiras? eu acredito que a gente, todo dia quando acorda, o primeiro milagre é a gente abrir os olhos e perceber o mundo ao nosso redor. E o segundo é a gente acreditar que vai dar tudo certo e que a gente vai conseguir transpor os obstáculos, como a nossa companheira Janaína, um exemplo de coragem, né? A gente tem ela como companheira na federação, sindicato, enfim. Eu acho que todos nós podemos buscar apoio, a gente sempre vai encontrar alguém para nos auxiliar. E a categoria bancária, ela tem esse mérito da organização, a gente tem várias entidades, a gente tem vários setores dentro desse contexto da organização da categoria bancária, e a gente está aí para ajudar, sempre para colaborar com o que for melhor, né, para construir algo melhor. Num coletivo, coletivo de mulheres, de homens, de família, enfim, tudo. Acho que a gente tem que ser positivo, acreditar sempre, ter fé. Então, em nome da FETRAF, eu quero agradecer a cada um e cada uma aqui, agradecer a Janaína, que deixou seu Sim. depoimento para a gente,
Foi uma conversa muito rica, né, uma conversa que fala sobre nós mulheres, o que é importante também no movimento sindical, a gente se debruçar para falar sobre a mulher, né, que somos aí grande parte da categoria bancária, né. E também, além de ter essa consciência de fazer o exame, de procurar ajuda, também se mobilizar em torno do sindicato para cobrar com que a saúde pública garanta, né, tanto o tratamento quanto o acesso aos exames, é para isso que o sindicato também está aí para lutar. E para cada um e cada uma que nos acompanhou, vai ter acesso então ao nosso programa através das redes sociais da FETRAF e também do YouTube. Agradecemos aí a quem chegou até o final e esperamos aí que todas tenham levado esse recado, que é um recado que leva amor, que leva cuidado e prevenção a cada bancária. Obrigada.